Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Beatriz Ampar, eu sou médica de família e comunidade, tenho formação em cuidados paliativos, e estou muito feliz de estar aqui com vocês em mais uma aula desse nosso curso municipal. A gente está muito feliz com o alcance que esse curso teve e espero realmente que a gente consiga contribuir para o dia a dia de vocês que estão na atenção à saúde, da nossa população. O tema dessa aula é sobre sintomas neuropsiquiátricos nos cuidados paliativos. Eu achei melhor colocar saúde mental nos cuidados paliativos, porque acho que é um termo um pouquinho mais abrangente. Acho que a gente vai conseguir conversar de alguns tópicos importantes em relação a isso. Queria lembrar que a maior parte do que eu vou falar aqui, eu tirei do Manual de Cuidados Paliativos da ANCP, né, que é a Academia Nacional de Cuidados Paliativos, né, do nosso país, e a segunda edição dele está disponível gratuitamente na internet. Eu deixei lá no AVA, né, nos materiais complementares, e a terceira edição é possível adquirir em qualquer livraria. Então, é uma referência bem interessante para a gente trabalhar. E usei também o Tratado de Medicina de Família e Comunidade para alguns aspectos. Então, vamos lá. Para começar, eu queria trazer para vocês uma definição da OMS sobre saúde mental, para a gente entender do que a gente está falando aqui nessa aula, né? Então, a saúde mental refere-se a um bem-estar no qual o indivíduo consegue desenvolver as suas habilidades pessoais, consegue lidar com os estresses da vida, trabalha de forma produtiva e encontra-se apto a dar sua contribuição para a comunidade. Primeira vez que eu vi essa definição, eu fiquei até surpresa, porque, veja, não fala nada de doença, remédio, medicação, né? Não que eu esperasse isso, mas assim, é uma definição bem ampla, né? Bem abrangente. E fala sobre habilidade pessoal, sobre estresse da vida, sofrimentos, contribuição para a comunidade. Então, é uma coisa bem geral, e acho que isso tem muito sentido de ter relação com a saúde mental. Lembrar que a saúde mental, então, ela não é apenas a ausência de doença, ela é muito mais do que isso. Ela engloba tantas coisas, e muitas vezes a gente cai numa pegadinha, assim, de que todo mundo precisa ter um CID, né, um diagnóstico, todo mundo precisa fazer terapia, todo mundo precisa de uma medicação, e não é bem assim. Às vezes, as pessoas precisam ter um bom emprego, né, para poder ter segurança para sua família, um ambiente familiar que acolha e que não julgue, não afaste, uma moradia segura, como isso é importante, né? Como a gente vê que faz diferença na vida das pessoas estar morando em um lugar violento, que não tenha nenhum tipo de segurança, ou então mesmo não tenha moradia. Então, isso é uma coisa que impacta bastante na saúde mental. Ter alimentação garantida. Então, como é que fica para uma pessoa que tem, sei lá, muitos filhos, idosos, que cuida para ela mesma, se ela não tem o que comer durante o mês, né? Isso interfere muito na saúde mental. Ter uma renda estável e uma rede de apoio efetiva. Então, são coisas todas que valem e entram na saúde mental e que às vezes a gente esquece e fica um pouquinho mais focado naquelas coisas mais biologicistas. Então, para começar essa nossa conversa, em relação à saúde mental, o que nós, enquanto profissionais de saúde de várias áreas, nós precisamos fazer? Precisamos ir além da ausência de doença. É preciso fazer promoção de saúde mental. Então, toda vez que a gente pensa naquele slide anterior, são coisas importantes para a gente conversar durante os nossos encontros em saúde, né? E fazer, de fato, uma prevenção de sofrimentos. Entender o que, para aquela pessoa, está causando sofrimento. Não necessariamente vai ser tudo que estava naquele slide anterior, mas pode ser que a preocupação com moradia, com alimentação, com renda, esteja impactando de forma muito significativa na saúde mental dela. E dentro do contexto específico, né, dos cuidados paliativos, a gente não pode nem subestimar e nem superestimar o sofrimento mental. Então, não é porque a pessoa está diante de uma doença que ameace a continuidade da vida dela, que ela vai estar em depressão, em sofrimento intenso. E também a gente não tem que achar que não está sofrendo nada. Então, esse cuidado, ele precisa ser muito individualizado, né? Entender a experiência daquela doença, daquela condição na vida daquela pessoa.
Isso é extremamente particular, né, de uma pessoa para outra. Então, nem subestimar, nem superestimar. Então, dentro do contexto dos cuidados paliativos, acho que isso é uma coisa interessante para a gente falar. Um outro ponto é que todo encontro em saúde é um encontro de saúde mental. Então, quando você faz uma visita domiciliar, uma consulta, um acolhimento, quando você realiza um grupo, de repente, com um grupo de pessoas, enfim, sempre há um encontro de saúde mental. E por que sempre há um encontro de saúde mental? Porque nós somos seres integrais. A gente não consegue separar o corpo da mente. Então, se eu estou lá num grupo, por exemplo, para conversar sobre diabetes, tem muitos aspectos da minha saúde mental que vão interferir na forma com que eu penso e ajo em relação à minha saúde. Nessa época de pandemia, eu trabalho na atenção primária, né? Então, o que a gente percebeu? Que muitas vezes o grupo de atividade física ele fez muita falta para a saúde mental das pessoas. Por quê? Porque é um grupo onde as pessoas fazem relações sociais, onde elas interagem, tem uma rotina, tem um compromisso. Então, isso interferiu demais na saúde mental das pessoas, não ter aquele espaço onde elas se uniam para fazer atividade física. Então, lembrar sempre que o corpo e a mente, eles estão juntos em tudo. Então, mesmo que eu vá lá só ver minha pressão, mesmo que eu chame você para uma consulta, para uma visita domiciliar, para alguém da minha família que está acamado, enfim, sempre vai ser um encontro de saúde mental. E quando a gente fala de encontro, a gente pensa que o que é o encontro, né? Nada mais é do que uma relação em que as duas pessoas ou mais ali que estão naquele encontro são afetados mutuamente. Muitas vezes a gente acha que nós, enquanto profissionais de saúde, só a gente, né, vai lá dar orientação e não é bem assim. Nós também somos afetados por aquela pessoa. E se esse encontro que você está vivendo ali na sua situação de saúde não te afeta, significa que você não está ali. Então, o quanto é importante a nossa presença plena, estar realmente no encontro. Não estar, pode ser uma, sei lá, uma consulta de 15 minutos, pode ser um acolhimento ali rapidinho de 5 minutos. Mas se a gente não estiver ali, a gente não vai ser afetado e aí o encontro não vai acontecer. Então, exige muito de nós enquanto seres humanos. E toda vez que esses encontros em saúde, eles compõem um bom encontro, significa que a nossa potência de vida aumenta. E, por consequência, a nossa capacidade de existir também aumenta. Poxa, se dentro do nosso trabalho nós temos um dispositivo, que é o encontro, que nos ajuda a aumentar a nossa potência de vida e a nossa capacidade de existir, por que não explorar isso, né? Então, a gente pode aproveitar esses encontros para afetar e ser afetado. E aí tem aqueles encontros que a gente chama de encontros sagrados. Um desses encontros sagrados é quando a pessoa chora, né? Então, quando ela chora, quando saem aquelas lágrimas, a gente tem que encarar isso como se fosse cada lágrima uma pedra preciosa. Se ela está dividindo aquilo com você, é porque ela estabeleceu um vínculo, um encontro, um espaço seguro ali com você. E assim, a gente não precisa se preocupar muito com o que você vai falar, com dar conselhos. O mais importante é a presença, você realmente estar ali naquele encontro. Romper barreiras, se for o caso, né? Então, de repente, um toque, oferecer um lencinho, sustentar o silêncio, muitas vezes é uma medida bem efetiva também. Ouvir, aquela escuta ativa, né? Não aquela coisa, tô olhando no relógio para ver que horas que acabou, tô olhando para o lado, ver se passa alguém para me salvar, né? Não, mas fazer daquele espaço um encontro sagrado, já que a pessoa te ofertou pedras preciosas, que são as lágrimas dela, né? Se você não tiver o que falar, se for um assunto muito difícil, uma história extremamente dolorosa, agradeça por ela ter te contado. Muitas vezes essa escuta ela já é terapêutica. Então a gente não precisa ficar dando soluções e sugerindo coisas. A gente pode agradecer pela confiança, falar coisas reais, metas reais, de como você pode ajudar essa pessoa e realmente estar disponível para ela. O que cada pessoa faz com que o mundo faz dela é o que torna cada ser único e especial. Então, a gente vai entender
tá, aquela situação é muito difícil, muito complexa. O que essa pessoa vai fazer diante disso? É isso que a torna única e especial. E aí a gente pode explorar melhor isso, entender, escutar e ajudá-la. Quando a gente está dentro de um encontro, né, que a gente falou que todos os encontros são de saúde mental, tem algumas coisas importantes que a gente pode perguntar para essa pessoa, né? Quais são as motivações dela? Quais são os significados da vida, das pessoas que ela se importa? Será que isso é uma coisa importante para a gente perguntar? Com certeza, né? O que faz ela acordar todos os dias? Quais são os pontos fortes e os pontos fracos da vida dela? Explorar quais são os medos, as angústias e as incertezas, né? São coisas importantes também. Coisas físicas também importam na saúde mental. Então, como é que tá o sono? Tem gente que dorme demais, tem gente que dorme de menos, né? E acaba tendo insônia por preocupação. E tem gente que acaba dormindo demais, talvez para fugir da realidade, ou talvez porque realmente está com alguma condição clínica que deixe a pessoa mais cansada, enfim. Como é que tá a sensação de bem-estar dessa pessoa? Ela está se sentindo desamparada, desesperada, ela sente tristeza, ela perdeu o prazer em alguma coisa que ela fazia antes e ela gostava muito, e agora ela não vê mais sentido nisso? Como é que estão as experiências prévias dela em relação à saúde, em relação aos laços familiares? Quem que ela tem de rede de apoio, tanto família quanto trabalho, comunidade religiosa, vizinhos, outras instituições. Então, realmente mapear quem que é essa rede de apoio dessa pessoa, quais são as principais preocupações dela, tem a ver com habitação, tem a ver com finança, tem a ver com, não sei, né? Cada um vai ter suas preocupações. Então, nesses encontros, a gente pode explorar isso. É claro que você não precisa, num primeiro encontro, perguntar tudo isso, mas são tópicos importantes para, de acordo com os nossos encontros, de forma longitudinal, a gente vá abordando isso. E o que a gente pode esperar dentro desse contexto dos cuidados paliativos? Como é que funciona a prevalência de transtornos? Como é que as pessoas lidam com isso? Então, vamos aos números. Em torno de 20% de transtornos depressivos. Esses dados eu tirei do Manual de Cuidados Paliativos da NCP, a terceira edição. Diverge muito de literatura para literatura, então às vezes pouco mais, às vezes pouco menos, mas gira em torno disso de maneira geral, tá bom? Então são 20% de transtornos depressivos, mais ou menos 20% de transtornos de estresse pós-traumático, e a gente pode evitar muito esses estresses pós-traumáticos, tendo boa comunicação, sabendo dar uma má notícia com empatia, com compaixão. Então, tem muitas coisas que a gente pode fazer em relação a isso, em relação à promoção e à prevenção da saúde mental. 10% de transtornos ansiosos, 37% de hipersonia e 49% de insônia. E em relação ao delírio, principalmente nas últimas semanas de vida, ele vai ser extremamente prevalente, até 85%, e essa taxa aumenta nos pacientes que estão internados, né? Então, para a gente, né, dar uma conhecida geral aí no que é possível. Sempre a gente tem que lembrar que existem causas que são potencialmente reversíveis, ou seja, pessoas que estão com sintomas inadequadamente controlados. Então, gente, como é que uma pessoa com dor nas costas, dor oncológica, dor não oncológica, náusea, vômito, diarreia, constipação, vai estar feliz, né? Vai estar querendo conversar muito, fazer coisas que gosta. Não tem, né? Então, essa questão do controle de sintomas, ele realmente tem que estar impecável para a gente poder fazer uma boa avaliação de saúde mental. Porque diante de um sofrimento físico, né? É muito complicado a questão da saúde mental estar controlada. E lembrar também de efeito colateral das medicações, dos tratamentos, da evolução da própria doença, né? Existem muitas doenças que são critérios, né, para cuidados paliativos, né, dependendo do estágio, e a gente tem que levar isso em consideração também, porque pode ser uma causa, pode ser reversível ou não, mas é importante a gente conhecer de onde está vindo tudo isso. Aí eu vou dar um foco maior em, acho que 3 coisinhas, assim, de saúde mental, que acho que é importante a gente ter bem estabelecido. Em relação à depressão,
nós precisamos diferenciar o que é a tristeza normal, o que é o transtorno de ajustamento, o depressivo menor e o transtorno depressivo maior. Então, o que é uma tristeza normal? Uma reação emocional que é proporcional a uma notícia ruim, a algo difícil que a pessoa enfrentou. Então, a gente também não tem que viver naquela ditadura de todo mundo estar bem o tempo todo. A gente tem que aceitar a tristeza normal das pessoas, ouvi-las, acolhê-las e estar disponível. Quando é um transtorno de ajustamento, é aquela reação emocional, ela é desproporcional, mas ela vai passar. Mudou alguma coisa ali muito na vida da pessoa, mas ela é transitória, né? Então a gente chama de transtorno de ajustamento. Quando a gente tem um transtorno que já começa a ter perda funcional, a pessoa começa a ficar muito pessimista, perder o prazer nas coisas, enfim, que tem uma duração de menos de 2 semanas e tem mais ou menos aí menos de 5 sintomas, que são esses que estão nas flechinhas roxas aqui, a gente chama de transtorno depressivo menor. E o transtorno depressivo maior, ele tem duração mais do que 2 semanas, voltei aqui, mais do que 2 semanas e tem mais do que 4 sintomas. Que sintomas são esses, né? Então, a gente começa aqui, tristeza, choro fácil, sintomas físicos, piora dos sintomas. Então, é uma pessoa que vinha com controle bom de sintomas, de dor, e ela vem piorando, por exemplo, fadiga, dor, sono, apetite, concentração. Uma pessoa que tem perda funcional, começa a ter muitos pensamentos de castrofização, né? Então, tudo vira uma catástrofe, não tem mais pensamentos otimistas, né? Tudo parece que vai dar errado. Perde o prazer nas coisas que antes tinha, fica mais isolada, né? Então, começa aquele isolamento social. E aí, vai ficando pior, né? Vai tendo ideação suicida, vai tendo aqueles sentimentos de desesperança. Então, tudo isso são considerados sintomas importantes para a gente pensar em depressão. E aí, como é que nós vamos tratar, né? Nós vamos lembrar sempre dos sintomas mal controlados e das causas reversíveis, né, em relação à doença, tratamento e medicações. Se a pessoa tiver condições, acesso, a psicoterapia é extremamente importante, né? O profissional psicólogo é uma joia, assim, dentro da equipe, né? Se a gente conseguir ter esse profissional ao lado dessa pessoa, vai ser com certeza um guia, né? Uma coisa muito importante para a pessoa. Infelizmente, algumas equipes não têm, a gente não tem acesso. Aí todos nós, enquanto profissionais de saúde, temos que treinar a nossa escuta, né? Não, obviamente, não vai substituir uma psicoterapia, mas a escuta de um profissional de saúde, ela também é terapêutica, a gente precisa trabalhar com isso. Muitas vezes, auxiliar no direcionamento de demandas psicossociais, a equipe pode ajudar nesse planejamento de cuidados, né? Controlar os sintomas físicos. Tem muitos lugares que têm acesso às PICs, né? Que são as práticas integrativas e complementares. E aí tem muitas práticas possíveis, a gente vai ver qual é o perfil do paciente, qual é o acesso. Então, tem aurículo, tem acupuntura, tem homeopatia, tem fitoterapia, cromoterapia, massagem relaxante, enfim. Então, ver o que a gente consegue, o que a gente tem de disponibilidade e o que faz sentido também para aquele paciente, né? Não adianta você indicar Pix para todo mundo ou qualquer outro tipo de tratamento se não faz sentido para ele. E lembrar dos psicofármacos, né? Que eles são uma parte do tratamento, não é tudo. A gente não vai apostar todo o nosso tratamento em um antidepressivo, mas que eles são importantes e a gente tem que desmistificá-los, né? Eles estão aí para ajudar e sempre que for necessário a gente pode aplicar eles, lembrando que eles têm perfil de ação para controlar outras coisas. Então, eles podem ajudar no sono, podem ajudar na dor, podem ajudar na boca seca, na salivação excessiva. Então, tem várias coisas que essas medicações podem nos ajudar e a gente aproveita um remédio só para várias situações. Em relação à ansiedade, primeira coisa, né, diferenciar o sintoma do transtorno. O sintoma é algo normal, que até nos protege de situações, né, da vida, e o transtorno já é uma pessoa que tem problema na sua funcionalidade, já está afetando o seu dia a dia, seu estilo de vida, por aquele transtorno de ansiedade. Existem vários tipos de transtorno dentro do mundo da ansiedade.
Tem o transtorno de ansiedade generalizado, tem os transtornos do pânico, tem as fobias. Então, dentro desse espectro da ansiedade, tem muita coisa que pode ser, e a gente vai, cada vez que a gente conhecer melhor nosso paciente, a gente vai triando ele, né, para ver qual que é o lado que essa ansiedade está tomando. Coisas importantes para a gente perguntar. Medos do processo de morrer. Muitas vezes a pessoa tem medo da morte, né? E a gente tem que entender isso melhor. É o medo antes de morrer, medo de sofrer, medo de ficar dependente, medo do sofrimento de outras pessoas da família, ou é um medo mais espiritual, um medo depois da morte, o que vai acontecer, ou será que eu vou para onde eu gostaria de ir, ou eu não acredito em nada, não faz sentido para mim morrer, enfim. Então, essa coisa do processo de morrer é algo que vale a pena ser explorado, né? Porque tem muitas nuances. Medo da dependência, medo da impotência, do desamparo familiar, não só familiar, mas social como um todo, preocupação com outras pessoas, medos espirituais, então entra aquela coisa de sentimento de culpa, busca por significado, então tudo isso entra nesse espectro aí da ansiedade. Tem alguns medicamentos que podem nos deixar ansiosos, mais acelerados, assim. Algumas condições clínicas que também podem nos trazer ansiedade, por exemplo, uma dispneia, né? Quem está com falta de ar é extremamente ansiogênico, né? Então, a gente tem que lembrar desse controle impecável dos sintomas. Dor que não está controlada gera muito medo e muita ansiedade também. E aí, no tratamento da ansiedade, a gente tem que ter aquela abordagem empática, uma comunicação muito honesta, não adianta você fazer falsas promessas, né? Então não adianta você pegar na mão e falar, olha, vai ficar tudo bem. Será que vai ficar tudo bem? Isso é uma meta real? Pode ser que seja, né? Mas pode ser que não. Então você tem que ter uma comunicação extremamente honesta, prevendo problemas, mostrando soluções, né? Soluções, ou pelo menos maneiras de lidar com aquilo. Então, essa comunicação honesta diante de uma pessoa que está com um quadro de ansiedade, ela é muito importante. Não evitar aquele cerco do silêncio, né? Ninguém fala sobre nada, e daí a pessoa começa a achar que ela está, de repente, piorando ou morrendo da doença, e às vezes é um efeito colateral de um tratamento que ela não sabe que ela está fazendo, né? Então, essa comunicação honesta, ela é bem importante aqui na ansiedade. Conversar abertamente sobre diagnóstico e prognóstico, evitando o cerco do silêncio. A terapia comportamental tem muita evidência científica, mas tem muitas outras que podem ajudar também. Então, terapia centrada no sentido, a terapia da dignidade, terapia de suporte. Então, existem diversas abordagens dentro da terapia que é possível a gente aplicar. As PICs, novamente, né? Então, acupuntura, reiki, mindfulness, são coisas que podem ajudar também. E a medicação, os psicofármacos, né? Para ansiedade, a gente geralmente usa antidepressivo também, mas pode ser que em algum momento a gente use benzodiazepínico, dependendo do estágio, do tempo que a gente tem para controlar esse sintoma. Então, em geral, mas no geral são psicofármacos, né? E aí eu trouxe uma tabelinha daqui a pouco para a gente ver o que tem no nosso SUS. E lembrar sempre de antecipar e prevenir sofrimentos, que isso dá uma certa calma no coração de uma pessoa que está ansiosa. Essa aqui é uma tabelinha que eu tirei também no Manual de Cuidados Paliativos, esse eu tirei da segunda edição, que é o que está disponível, né, no Google. E aí eu coloquei uma setinha verde, o que nós temos disponíveis no SUS aqui em Londrina. Então, ó, entre esses aqui, por exemplo, nós temos a amitriptilina, temos a clomipramina, a imipramina e a nortriptilina, todos de 25 miligramas. Nós também temos a fluoxetina, de 20 miligramas, e a sertralina, de 50 miligramas. Então, são opções terapêuticas. Os duais, né, a duloxetina, a venlafaxina, nós não temos no SUS, mas nós podemos adaptar e fazer os duais do SUS, né? Então, a gente mistura, por exemplo, um tricíclico com um inibidor da recaptação de serotonina e faz um dual do SUS, levando em consideração os receptores que cada um age. A bupropiona, a gente só tem ela disponível para os pacientes que estão em grupo de tabagismo, né, para parar de fumar, então a gente não tem disponível, né, para todo mundo na rede. E dos benzodiazepínicos, os receitinha azul, que a gente não gosta muito de usar na prática, mas que nos cuidados paliativos pode fazer, sim, muito sentido, por conta do tempo de ação deles, né, então às vezes a gente não tem aquelas 3 semanas
para essas outras drogas começarem a fazer o efeito. Então, toda vez que a gente precisar de uma resposta mais rápida, a gente vai lançar mão dos benzodiazepínicos. E aí nós temos o clonazepam e temos o diazepam aqui na rede em Londrina. Então, assim, conhecer o perfil dessas medicações. Então, exemplo, né? Deixa eu voltar aqui. A amitriptilina, os tricíclicos, né? Amitriptilina, nortriptilina, eles têm um bom perfil para controle de dor, eles podem induzir um pouquinho o sono, dependendo de qual deles pode aumentar o apetite, né? Um pouquinho. Então, assim, são detalhes que a gente vai pensar em uma droga que faça sentido para aquele paciente e que a gente consiga abarcar, né, o que seria efeito colateral como efeito benéfico para essa pessoa. Então, a gente tem que conhecer muito bem esses psicofármacos, discutir com o profissional farmacêutico, se for possível, e sempre fazer a melhor prescrição para o paciente, pensando nele como um todo, né? Não olhando só a parte, sei lá, da tristeza, da ansiedade, enfim. Então, e esses tratamentos aqui, eles são tanto para depressão quanto para ansiedade. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu tenho ansiedade, por que estão me dando um antidepressivo? O tratamento é, por definição, com antidepressivo também. Fiquem tranquilos em relação a isso. Me expliquem também para os pacientes. Já o delírio, ele é uma alteração de nível de consciência, né? Ele é diferente, por exemplo, de uma demência. Demência são aquelas pessoas que têm um curso crônico, que começam aos poucos com esquecimento, né? Existem várias causas de demência, a mais conhecida delas é a doença de Alzheimer, mas existem vários tipos de demência e elas vão, ao longo da vida, evoluindo. Então, começa com alguma perda de funcionalidade, vai piorando, a família vai percebendo, né? O delírio, ele é diferente. Ele é uma alteração de nível de consciência. Ela tem uma instalação rápida, de uma hora para outra. Então, hoje, a pessoa estava conversando, normal, daqui meia hora, acordou amanhã, já está fora do ar, tem curso flutuante, às vezes a pessoa volta e depois ela já não reconhece mais. Então, a principal característica do delírio que a gente tem que levar em consideração é essa instalação rápida e o curso flutuante. Existe um déficit de atenção e uma alteração da cognição. Então, a pessoa está desorientada, com dificuldade de estabelecer memórias. E esse delírio, ele pode ser hiperativo ou hipoativo. Geralmente, o delírio hiperativo é mais fácil da gente identificar, que é aquela pessoa que está mais agitada, começa a ficar inquieta, começa a querer bater, brigar, xingar, né? A pessoa fica hipervigilante, começa a ter alucinações, então começa a falar que está vendo alguma coisa, bicho, conversa, enfim. Já o delírio hipoativo, ele é menos diagnosticado, porque a pessoa fica confusa, mas ela fica mais sonolenta, mais sedada, fica com aquela lentidão, um olhar meio fixo, fica apático. Então, ele é geralmente mais difícil de se diagnosticar, mas as duas modalidades de delírio são tão importantes quanto. Existe essa ferramenta diagnóstica, que é o CAM, que ajuda um pouquinho, né, a gente a fazer essa classificação. Então, os critérios, né, que esse CAM ele abriga, é o início agudo e curso flutuante, distúrbio de atenção, pensamento desorganizado e alteração do nível de consciência. Aí a gente vai ler e avaliar qual o nosso paciente ali preenche o critério e a gente vai ver se é altamente sugestivo de delírio ou não. No delírio, a principal coisa que a gente tem que entender não é o tratamento, mas são os fatores de risco e como evitar. Então, vamos lá. O que é fator de risco para delírio? Pessoas que já têm um déficit cognitivo. Então, se a pessoa já tem um déficit de cognição, ela vai estar mais suscetível a ter um delírio. Uso de certos psicofármacos, pessoas que estão imobilizadas, desidratação é uma causa comum de delírio. Então, a gente sempre tem que pensar naquela pessoa que está acamadinha, que está hospitalizada, como é que está a hidratação dela. Evitar hidratar demais, mas não deixar ela desidratar, porque isso vai fazer confusão mental nela. Desnutrição importante, idade avançada e déficit auditivo ou visual. Bom, eu sou míope. Quem for míope vai me entender também. Eu tenho a nítida impressão que quando eu tô de óculos, eu escuto melhor as pessoas. Não sei, talvez por fazer leitura labial, mas quando eu tô sem óculos,
eu fico, o que ela falou, né? Então, você imagina uma pessoa de idade avançada, já um pouco desidratada, sem escutar e sem enxergar direito o que está acontecendo. Então, isso é um grande fator de risco para delírio, né? E por que é importante a gente conhecer esses fatores de risco? Para ver se a gente consegue evitar isso. Então, não é frescura, digamos assim, deixar o idosinho com o aparelho de surdez, deixar a pessoa de óculos, isso não é frescura. Isso é prevenção de delírio. E quais são as principais causas, né? Então, tá, eu fiz o diagnóstico, eu olhei ali o meu CAM, classifiquei meu paciente naquelas situações ali, curso flutuante, início abrupto, tá, eu cheguei à conclusão que essa pessoa está com delírio. O que a gente tem que fazer? A gente tem que pensar nas causas. A maior parte das causas são reversíveis. Então, assim, a pessoa está desidratada, vamos hidratá-la. É alguma medicação que a gente colocou, que começou, algum psicofármaco, de repente, que mexeu na cognição dela? Vamos retirar. Se a pessoa está com dor, dor é uma grande causa de delírio, vamos controlar essa dor. Infecções, né? Então, o clássico, infecção urinária, infecção pulmonar, infecção de pele. Diante de qualquer infecção, por exemplo, diabetes descompensa, e aí vem o delírio também. Distúrbios de sódio, de potássio, diabetes muito alterado, mudanças bruscas de ambiente. Então, às vezes a pessoa morou a vida inteira na mesma casa e alguém levou ela para outro lugar. Então, essas mudanças de ambiente bruscas também causam delírio. Contenção física, isso é muito triste, né? Amarrar a pessoa porque ela está agitada, isso vai deixar ela mais nervosa, mais desorientada ainda. Constipação, fecaloma, retenção urinária. Então, você vai examinar, a pessoa está com aquele globo cheio de xixi ali na bexiga. Privação de sono, então fica o dia inteiro com a luz acesa, por exemplo, numa UTI, aquele monte de alarme, aquela luz acesa. Então, são várias coisas que podem causar delírio e a gente tem que olhar para cada uma delas e reverter. Geralmente, quando a gente reverte a causa, a pessoa melhora. E aí a gente vai deixar o tratamento medicamentoso para causas que estão demorando mais para passar, para onde a gente não encontrou a causa ainda, ou que essa causa não é reversível. Destacar aqui a importância do controle sintomático impecável mais uma vez. Vocês viram quantos sintomas descompensados podem causar delírio? Dor causa delírio, constipação. Se a pessoa está vomitando demais, ela perde eletrólitos, ela vai ter delírio também. Então, lembrar desse controle sintomático que vai fazer toda a diferença no cuidado dessas pessoas. Algumas medidas não farmacológicas que são essenciais. Então, o tratamento do delírio, ele é para todo profissional de saúde. A parte medicamentosa é realmente só um pedacinho ali. Todo esse outro manejo, ele é muito importante, todo mundo da equipe merece ter essa atenção, né, com esse paciente. Então, suspender medicamento que pode estar causando delírio, reorientação para o ambiente, colocar alguma coisa familiar ali para ele, permanência de pessoas conhecidas, né? Porque ele vê aquele monte de gente estranha passando. Por isso que, durante a internação, o delírio é muito mais comum do que em pacientes que estão em domicílio, porque ele não tem aquela identificação. Coisas que incomodam, então aquela coisa da sonda vesical, da sonda nasogástrica, aquele monte de acesso, aquele monte de bomba, isso pode deixar a pessoa extremamente irritada e confusa. Pensar muito na indicação dessas sondas, né? Nunca é só uma sondinha. É uma sondinha que fez a pessoa ficar agitada, irritada, teve contenção mecânica, teve delírio, teve que entrar com medicação, a pessoa corre mais risco de broncoaspirar. Então, assim, toda decisão, ela tem que ser, essa tomada de decisão tem que ser muito consciente. Tentar preservar o sono noturno da pessoa, hidratação adequada, né? Lembra que eu falei, nem de mais, nem de menos, enfim. E quando a gente precisa tratar, a droga de escolha que a gente mais usa é o haloperidol, por ele não ter uma sedação muito grande. A gente pode fazer via subcutânea. Tem uma aula só sobre acesso subcutâneo no nosso curso, então convido vocês a assistirem também. E aí tem alguns outros antipsicóticos que a gente acaba usando. A clorpremazina, alguns típicos, alguns atípicos. Então, vai depender muito do cenário do paciente, mas o foco mesmo do tratamento do delírio não são as medicações, são todas
essa avaliação de fator de risco, causa e tratamento não farmacológico em relação ao delírio. Então, qual que é a minha mensagem aqui? A gente sempre tem que lembrar das esferas do sofrimento. Então, uma pessoa que está com sofrimento físico, social, espiritual e emocional, ela está diante de um sofrimento total, né, que a gente chama, extrapolando o conceito de dor total, né, da Cicely Saunders, a pessoa que está com esse sofrimento nessas esferas, ela está num sofrimento total. E nós, enquanto equipe de saúde, trabalhando junto, trabalhando ao lado da equipe, ao lado do paciente, ao lado da família, a gente tem esse dever de promover um cuidado total para essa pessoa. Então, realmente, analisar essas 4 esferas, essas 4 dimensões, social e familiar, física, emocional e espiritual, e trazer um cuidado total para essa pessoa, para que ela não sofra ainda mais, né? E que a gente possa fazer uma prevenção desses sofrimentos que ela está passando. Nós tivemos uma aula no presencial sobre plano de cuidados, né? Esse é o DAM, é um diagrama de avaliação multidimensional. Ele ajuda a gente a fazer o planejamento do cuidado. Quem está acostumado com ele sabe que é uma ferramenta muito útil e muito prática. Num primeiro momento, para quem não tem familiaridade, pode achar uma coisa muito, sei lá, complexa, enfim. Mas se você não quiser usar o DAN, não tem problema. Coloca lá no seu plano de cuidado, né? Então, do ponto de vista físico, minha meta é controlar a dor e a constipação. Do ponto de vista social familiar, sei lá, reconciliação com o filho distante. Nos aspectos psicológicos, trabalhar melhor a ansiedade e as incertezas, estabelecer uma comunicação mais clara. No aspecto espiritual, explorar melhor o sagrado daquela pessoa, entender o que faz valer a vida dela, né? O que ela não abre mão, o que dá sentido para a vida dela e explorar esse sagrado. Então, usando o DAN ou não, que o plano de cuidado que a gente monta para os nossos pacientes, junto com eles, junto com a família, seja um plano de cuidado abrangente que leve em consideração as 4 esferas, as 4 dimensões aí dos nossos sofrimentos. Esse DAN eu tirei de um artigo, eu vou deixar disponível na plataforma para vocês, e espero que seja bem utilizado, assim, por todas as equipes, independente de atenção primária, atenção domiciliar, ambulatório, hospital, enfim, essas metas de cuidado, para a gente conseguir, de fato, promover um cuidado total, que elas sejam exploradas por nós, pelas equipes. Um último slide aqui que eu queria deixar para vocês é a questão do cuidador. Como é importante a gente ter essa atenção e a escuta ativa com o cuidador, validar os sentimentos deles, as práticas de cuidado. Então, quando você faz uma visita, ou você consulta, ou você conversa com o cuidador, e ele vai te contando como é que ele faz o cuidado, como é que ele prepara aquele curativo, como é que ele prepara a alimentação, como é que ele faz para perceber quando que a pessoa está com dor. Tudo isso é muito valioso. E a gente poder fazer essa escutativa e validar o que ele está fazendo, isso pode ser uma ação, assim, muito importante. E todos nós podemos fazer essa validação e essa escuta. Então, não achem que a nossa escuta vale pouco. Ela vale muito. Pode fazer toda a diferença no cuidado de uma pessoa. E um cuidador bem cuidado, geralmente tem um paciente bem cuidado também. Lembrar de mapear com esse cuidador uma rede de apoio. Às vezes a rede de apoio é muito frágil, mas se tem, né, alguém ali um dia por semana, durante algumas horinhas, que a gente, né, consiga junto com ele enxergar essa rede de apoio, ir atrás dessa rede de apoio, que ajuda demais também o cuidador. Antecipar problemas e propor soluções. Então, uma sugestão que a gente deixa aqui é deixar uma cartinha em casa do tipo, olha, se ele tiver dor, você já sabe o que fazer. Além de fazer as suas compressas quentes, o seu chazinho, você pode usar o dipirona, a morfina, a codeína, assim, assim, assim. Se essa pessoa que você está cuidando tiver falta de ar, a gente pode fazer o quê? Uma dosinha de morfina, de repente, levantar a cabeceira, colocar um ventilador. Se ela tiver, sei lá, alguma alergia, deixa uma cartelinha aqui de loratadina, né?
claro, né, avaliando caso a caso. Se você tiver alguma dúvida, quem que você vai procurar lá na nossa unidade de saúde, ou para quem que você vai ligar, tem um telefone, tem um, sei lá, alguém para tirar uma dúvida. Então, antecipar problemas e propor soluções é algo que dá muita paz para o cuidador, né? Porque às vezes ele não sabe o que ele vai fazer ali. E uma outra sugestão é deixar o SPICT, que é uma ferramenta que a gente usa para mapear mesmo quais são as condições de saúde, funcionalidade, comorbidades dos pacientes. Imprime o SPICT, ele é uma página assim só, assinala quais são as condições do paciente e deixa lá com o cuidador. Atrás, de repente, você pode até escrever medicações em uso, quais são os diagnósticos, quais são as preferências, né? Fazer um prontuário mais afetivo, assim. E essa ferramenta, em mãos do cuidador, se em algum momento ele precisar de urgência e emergência, sei lá, acionar o SAMU, acionar passar por algum outro serviço, se ele tiver isso em mãos, vai ajudar muito a outra equipe. Essa questão da referência e da contra-referência, para a gente dar uma continuidade do cuidado, ela é muito importante. Então, são duas sugestões aí. Então, uma delas é deixar essa antecipação de problemas propondo soluções, e a outra é o SPICT, que o Fernando explicou para nós na aula presencial, mas ele está na plataforma também. E se você não achar, só digitar no Google SPICT BR, já tem esse instrumento traduzido, você imprime, coloca o nome do paciente e os dados dele, e isso vai ajudar muito na continuidade do cuidado que ele tem. Lembrar de acolher as angústias desse cuidador, ser realmente um amparo, e lembrando que o cuidado paliativo não termina com a morte do paciente. Então, ele foi a óbito, nosso cuidado continua com o cuidador e com os familiares. Então, essa atenção no luto, essa visita depois que a pessoa falece, você está sempre disponível e vigilante ali, faz parte também do cuidado paliativo. Então, lembrar que com o óbito não acabou, né? A gente continua cuidando desse cuidador e desses familiares. Bom, era isso que eu queria passar para vocês. Fico muito grata de estar presente nesse curso, de tanta gente interessada e tanta gente participando. Eu acho que é um pontapé inicial, está longe de ser a solução de tudo, mas é um começo para a gente poder cuidar melhor da nossa população, das nossas pessoas e dar mais qualidade de vida e dignidade para todo mundo. Isso gera esperança, né, nos nossos corações, e a gente trabalha com amor, né? Então, que a gente faça isso para todas as pessoas sem nenhuma distinção de momento de vida que ela tá, de quem é que a gente está cuidando, e a gente consiga promover realmente esse cuidado de qualidade, esse cuidado total, né, que a gente conversou na aula hoje. Então é isso. Muito obrigada, pessoal. Aqui estão meus contatos, se alguém precisar, aqui, e eu fico à disposição. Até mais.